Graça e paz, irmãos! Sejam bem-vindos a mais um Conexão no Lar, um tempo especial que temos todo domingo para louvarmos e adorarmos o nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de iniciar esse momento de culto fazendo uma leitura bíblica que se encontra lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 18. Colossenses 1, 15 a 18. Vamos ler juntos? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Amém? Esse é o nosso Senhor Jesus, o motivo do nosso louvor, o motivo da nossa adoração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que temos de te louvar e de te adorar. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o teu Filho para morrer no nosso lugar, pagar o preço pelo nosso pecado, nos livrar e nos limpar da culpa do pecado, nos salvou, nos reconciliou contigo. Muito obrigado, Pai, por essa grandiosa obra de redenção que o Senhor fez conosco, Pai. Deus, com um coração grato, nos colocamos diante do Senhor em mais essa tarde, para te louvar e te adorar, que o Senhor se alegre do nosso culto ao Senhor, que o Senhor se agrade do nosso louvor e que o Senhor, Pai, através do Espírito Santo, possa ministrar e ensinar o nosso coração através da Tua palavra. Fala aos corações nessa tarde, Pai, e que o Senhor seja glorificado e honrado em tudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar? Esse ousado amor do Senhor invadiu a tua casa, a tua vida. Você pode dizer um amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. O inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia.
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Estás aqui, movendo-se entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas
restaura o coração. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu Olá, meus irmãos, queridos irmãos e irmãs que acompanham Conexão no Lar. Estou aqui novamente, mais uma semana, esse privilégio de falar para vocês a respeito do livro de Atos. Confesso que é um dos livros que eu mais admiro na palavra de Deus, um livro que fala sobre a missão de Deus, a missão da igreja, e como bom missionário, por isso meu apreço, minha simpatia por este livro, né? Enquanto aguardamos a volta do nosso querido mestre, pastor Itamir, creio que nas próximas semanas já estará conosco, tenho eu aqui o privilégio de compartilhar com vocês. E na semana passada, você que acompanha aí toda a programação do Conexão no Lar, viu que nós terminamos o capítulo 4 do livro de Atos, falamos ali um pouco mais sobre a igreja unida, a igreja expressando comunhão, a atitude de crentes como a atitude de Barnabé, que vendeu o seu terreno e colocou ali o seu recurso nos pés dos apóstolos para que pudesse distribuir entre as pessoas menos favorecidas. Mais uma vez, nós vemos no livro de Atos a igreja dando um testemunho de boa convivência, de comunhão entre os irmãos, assim como no capítulo 2. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5, mas nós vamos perceber que o início do capítulo 5 é já uma continuidade do próprio final do capítulo 4, não é? Porque nós vamos ver que os textos falam também sobre este ato, sobre esta atitude dos discípulos. Mas só uma pequena revisão do que nós vimos na semana passada. Nós aprendemos aqui como a Bíblia nos encoraja de maneira constante a buscarmos e preservarmos a unidade do corpo de Cristo. A palavra do Senhor Jesus ali na sua oração em João 17, 21, Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e tu somos um, e o mundo saberá que tu me enviaste. Este encorajamento do Senhor Jesus continua pelo livro de Atos, através do Espírito Santo, para que a sua igreja viva em unidade, expressando este conceito do corpo de Cristo, abençoando uns aos outros, dividindo as coisas em comum, para que assim esse testemunho alcançasse outras pessoas fora da igreja. Havia, portanto, uma disposição muito grande na vida daqueles discípulos em compartilhar suas posses. O que alguns tinham de mais, eles colocavam à disposição para dividir com aqueles que tinham de menos. E assim não faltava nada àqueles irmãos, e toda a igreja era mutuamente abençoada. E é bom lembrarmos que tudo isso era feito de maneira extremamente voluntária, não havia nenhuma exigência, nenhuma obrigatoriedade, todo aquele amor em dividir as posses, os bens entre os irmãos da igreja, era tudo feito de maneira voluntária. E por isso nós dizemos que verdadeiramente a igreja primitiva, a igreja de Atos, era uma igreja que praticava a chamada missão integral. Ela anunciava o evangelho,
mas ao mesmo tempo supria as necessidades físicas dos seus membros, e assim não faltava nada a ninguém. Nós aprendemos então na semana passada um princípio importante deste final de capítulo 4 de Atos, que é o princípio que nós devemos cultivar esse padrão bíblico de vida comunitária se nós desejamos impactar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Se nós queremos impactar as pessoas que estão ao redor da igreja, é preciso, antes de mais nada, vivermos este padrão bíblico de vida comunitária, de uns abençoando, servindo, suprindo as necessidades do outro. Somente assim nós realmente impactaremos as pessoas que estão ao nosso redor. E aí nós aprendemos também na semana passada que cristãos que vivem segundo o padrão da palavra de Deus, este padrão de unidade, de compartilhar, deixam marcas profundas na sociedade e também na vida de outros crentes, não é? Não apenas na vida das pessoas não cristãs, mas também na vida de outros crentes. E aí nós aprendemos quais são estas marcas. Primeira delas, membros de uma comunidade cristã autêntica demonstram unidade entre seus membros. Então a expressão de unidade é muito clara, é muito vívida entre os membros de uma comunidade cristã autêntica. A segunda marca é que esses mesmos membros compartilham aquilo que eles possuem. Como nós já falamos, de maneira voluntária, sem exigência, sem obrigatoriedade, dividem aquilo que possuem com outros e assim não falta nada a ninguém. Membros também de uma comunidade cristã autêntica acabam, portanto, desfrutando do poder e da graça de Deus. O poder e a graça de Deus que estava disponível para os apóstolos Pedro e João, quando realizaram aquele milagre ali na entrada do templo, curando aquele homem, também estão disponíveis para toda a igreja, quando nós vivemos esses princípios de unidade, de compartilhar entre nós. E quarto, membros de uma comunidade cristã autêntica demonstram total confiança em seus líderes. É muito interessante ver aqui, mais de uma vez, o texto falando que aqueles que possuíam alguma coisa, vendendo suas propriedades, traziam o dinheiro, o recurso da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, colocavam à disposição dos líderes, entregavam aos líderes dizendo: está aqui a minha oferta, eu creio que você vai fazer uma distribuição lógica, uma distribuição justa, uma distribuição de maneira a abençoar e suprir as necessidades daqueles que não têm. Então essa confiança da igreja na liderança era muito importante no início da igreja, ali em Atos, que nós temos estudado. E por último, membros de uma comunidade cristã autêntica possuem, assim como nós vimos na vida de Barnabé, uma visão de reino, não é? Barnabé, um levita de Chipre, vendendo sua propriedade, trouxe o recurso, colocou à disposição dos apóstolos, e esse homem mais tarde se tornou um ícone na obra missionária. Foi ele que foi enviado pela igreja de Jerusalém para Antioquia para ver o crescimento exponencial daquela igreja. Foi ele que, vendo esse crescimento, foi até Tarso buscar o apóstolo Paulo, e foi ele, juntamente com Paulo, os primeiros missionários enviados por Antioquia, pela igreja, ali no capítulo 13 de Atos. Nós vamos ver isso em breve. Hoje nós vamos começar o capítulo 5 e nós vamos ver aqui o primeiro conflito interno na igreja do Senhor Jesus. Até agora, o que nós vimos foram conflitos externos, principalmente a prisão de Pedro, de João, mas agora nós vamos ver o primeiro problema interno que surge na igreja ali primitiva. Então nós vamos estudar Atos capítulo 5, dos versos 1 ao verso 11. E o tema da nossa mensagem deste domingo no Conexão no Lar é Exterminando o Pecado do Meio da Igreja. Diz assim a palavra de Deus, acompanha aí na sua Bíblia, Atos capítulo 5, versos 1 a 11. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo
e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. É uma história que verdadeiramente choca a todos nós, não é? Ver essa expressão aí de juízo, né, sobre este casal que mentiu, não é, diante dos apóstolos, mentindo também, achando que poderia esconder isso do Senhor. Mas é importante entendermos essa história para podermos perceber quão danoso é o pecado no meio da igreja. O início do capítulo 5, como nós vemos, ele traz um contraste bem claro com o final do capítulo 4 que nós estudamos na semana passada. E os contrastes estão aí, Ananias e Safira versus Barnabé. Quando nós vimos na semana passada o bom testemunho de Barnabé, que vendeu sua propriedade, trouxe todo o recurso e colocou à disposição dos apóstolos, nós vemos agora no início do capítulo 5 algo bem diferente. Nós vemos Ananias e Safira vendendo uma propriedade, mas retendo parte do recurso e trazendo outra parte e entregando aquilo aos apóstolos. Nós vamos descobrir aqui nesse texto que o problema não está na quantidade de recurso que o casal entregou ao Senhor. Eles poderiam não ter vendido aquela propriedade, eles poderiam ter vendido e ter retido parte desde que isso fosse bem claro, bem verdadeiro e transparente. Mas eles mentiram. Tanto Ananias e depois Safira venderam sobre o valor do negócio, achando que poderiam enganar o Senhor, o Espírito de Deus e a sua igreja. E aí é importante nós entendermos que o pecado sempre está por perto. Na verdade, é preciso lembrarmos que o pecado está mais perto do que nós podemos imaginar, porque nós sabemos que o pecado está dentro do nosso coração. A palavra de Deus diz que todos nós fomos concebidos em pecado. Davi nos ensina isso, que desde o nosso nascimento fomos concebidos já em pecado. E este pecado que está dentro de nós, portanto, muito mais perto do que nós podemos imaginar, ele fica esperando uma oportunidade para se estabelecer. A palavra de Deus em Marcos 7, 21 a 23, o Senhor Jesus, falando sobre as maldades, o mal, ele explica de onde vêm os pecados. Ele diz: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males de Jesus vêm de dentro e tornam o homem impuro. O Senhor Jesus estava dizendo aos discípulos que não era aquilo que eles comiam que tornava alguém impuro, mas aquilo que saía de dentro do seu coração. Portanto, o pecado está muito mais perto do que nós podemos imaginar. E para o bem de todos, da igreja do Senhor Jesus, qualquer pecado que surja no meio da igreja deve ser imediatamente identificado e rejeitado pela igreja. Isso é uma maneira e uma atitude profilática, protetiva. E como nós já falamos, esse foi o primeiro ataque na igreja primitiva, na igreja de Atos, ocorrida dentro da própria igreja, entre irmãos. E aí nós vemos um princípio aqui, através deste texto,
de Atos, capítulo 5. E o princípio é que todos nós devemos estar atentos ao pecado que surge no meio da igreja e rejeitá-lo de modo cabal. Se nós queremos ver dias melhores entre nós como igreja, se nós queremos viver um espírito de santidade, crescimento da igreja, precisamos estar atento ao pecado que surge em nosso meio e rejeitá-lo de modo cabal. Esse texto que nós acabamos de ler, os versos 1 a 11 do capítulo 5 de Atos, vão nos ajudar a entender como se dá o processo de geração do pecado e quais são as suas diferentes etapas. E a primeira etapa está aqui. O pecado nasce da cobiça sedutora que surge no coração humano. A cobiça que há no coração do homem é o embrião desse pecado. Os versos 1 e 2 dizem assim: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Esse também, que está aqui na Nova Versão Internacional, está nos dando uma indicação de que, de fato, então, Ananias e Safira eram parte da igreja, eram parte dos discípulos que se reuniam ali em Jerusalém, porque até então estavam falando de outras pessoas que estavam vendendo as suas posses, o último foi Barnabé, e quando então o texto de Lucas aqui, em Atos, escrito por Lucas, diz: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Isso é um indicador de que eles faziam parte daquela igreja ali em Jerusalém. E diz o verso 2, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Havia uma intenção no coração de Ananias. E a intenção dele foi de enganar os apóstolos. Ele vendeu a propriedade por X, mas na hora de entregar o recurso deu apenas metade ou uma outra parte desse X. Tanto Ananias como Safira, que concordou com o seu pecado, se esqueceram de que a Deus não se engana, que Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Ao invés de confrontá-lo, Safira, sua esposa, concordou, ela foi cúmplice daquele pecado. E nós descobrimos aqui, nesses versos 1 e 2, que o padrão de integridade de Deus dentro da igreja e seu testemunho público não podem ser manchados por atos de misericórdia falsificados. Atitudes como a de Safira e seu esposo Ananias, que pareceram ser misericordiosos, generosos, bondosos, dando aquele recurso para os discípulos, os apóstolos distribuírem para os outros irmãos, na verdade, estava contaminada, essa atitude estava falsificada. E isso comprometia a integridade tanto da igreja como do seu testemunho público. Percebemos aqui nesses 2 versículos que o pecado verdadeiramente nasce dessa cobiça que surge no nosso coração. Um outro texto da palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, verso 14, Tiago, irmão de Jesus, mostra de onde vem esse pecado. Ele diz, verso 14, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. É a cobiça, em algumas versões, em alguns momentos da Bíblia, ela fala de concupiscência. Esta concupiscência ou cobiça que surge no nosso coração, que dá origem ao pecado. A segunda fase, ou a segunda etapa do surgimento do pecado, está aqui nos versos 13 e 4. O pecado, uma vez concebido, ele leva ao domínio do coração humano pelo mal. O mal passa a dominar o coração daquela pessoa. Verso 3 diz, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Vejam, meus irmãos, Ananias não era obrigado a ter dado aquele terreno. Aquilo que aqueles irmãos estavam fazendo era uma oferta voluntária, nenhum deles era obrigado a entregar tudo.
E tendo vendido o terreno, eles também não eram obrigados a dar todo o recurso, poderiam ficar com uma parte dele desde que isso fosse consciente, fosse verdadeiro, transparente. Mas Ananias e sua esposa Safira preferiram mentir, e esse foi o seu pecado. Ele permitiu, através desse pecado, que o mal assumisse o controle do seu coração. O diabo, que João 8,44 diz, chama de o pai da mentira, assumiu o controle do coração de Ananias. E além disso, ambos, ele e sua esposa, pensaram que Deus não estaria presente na igreja, que Deus não seria capaz de revelar aquele pecado aos líderes, aos apóstolos. Este foi o pecado de Ananias, mentir. E quando ele foi concebido, o mal dominou o seu coração. Tomou, como diz, o domínio do seu coração. A expressão Satanás enchesse o seu coração significa que Satanás tomou o domínio, o controle do coração de Ananias. A terceira fase, a terceira etapa dessa instalação da geração do pecado no coração humano está nos versículos 5 e 6. O pecado, uma vez consumado, leva o pecador à morte. A morte de Ananias trouxe a todos a convicção de que o pecado não é tolerado por Deus. Os versos 5 e 6 diz assim: ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. A morte de Ananias trouxe a todos a convicção de que Deus não tolera o pecado. É interessante que esta morte de Ananias, e quando o texto diz que os moços vieram e o levaram para fora, essa retirada dele do meio da igreja, nos lembra muito bem a história de Acã em Josué 7. Vocês lembram o texto de Josué 7, quando conta a história de Acã? Um homem que cobiçou daquilo que tinha sido retirado da cidade de Jericó, e ele guardou em sua tenda parte daquele tesouro. E este pecado fez com que o povo de Israel fosse todo ele prejudicado. O exército de Josué, entrando em batalha, foi derrotado pelos seus adversários. Dezenas deles morreram, trazendo muita dor sobre todo o povo, por tão somente o pecado de um homem. Voltando ainda nos versos de Tiago, capítulo 1, quando ele fala de como a cobiça toma conta do coração, no verso 14 ele diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. O verso 15 diz assim, meus irmãos: então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Olha como Tiago descreve: a cobiça, uma vez no nosso coração, ou seja, uma vez que ele engravidou, ele vai produzir um filho, um fruto. E esse filho da cobiça é o pecado. É o pecado que a cobiça dá à luz. Como uma mulher grávida nos seus últimos dias dá à luz a um bebê, esta cobiça dá à luz o pecado. E quando o pecado é consumado, diz o texto de Tiago, ele gera morte. E a morte, nós sabemos que esse texto de Ananias está falando da morte física, mas a morte que o pecado traz em nosso meio é a morte espiritual. Quando nós pecamos, nós nos separamos diante do Senhor, nosso pecado nos distancia do Senhor. Graças a Deus pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, que nos reaproxima do Senhor. Quando arrependidos, somos lavados e purificados e reaproximados do Senhor. Mas a força do pecado é de nos separar de Deus e causar, então, a morte espiritual. A quarta etapa deste pecado gerado no coração humano é que o pecado cauteriza a mente, traz falta de consciência e dificulta o arrependimento por parte da pessoa. Os versículos 7 e 8 dizem: cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me,
Foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Deus nos chama e nos dá uma oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados, baseados na promessa de 1 João capítulo 1, verso 9, que diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É um convite, uma chamada para o arrependimento. Mas a escolha para se arrepender ou permanecer no pecado é do ser humano, é minha, é sua. Nós é que temos a escolha de dizer, sim, eu me arrependo, Senhor. Sim, Espírito Santo de Deus, obrigado por me mostrar o pecado. Sim, meu Senhor, obrigado por abrir os meus olhos e mostrar o meu erro. Mas muitas vezes alguns irmãos preferem permanecer no pecado por orgulho, por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de humildade, de submissão, acabam permanecendo no pecado e trazendo graves consequências para ele e para aqueles que estão ao seu redor. O pecado cauteriza a mente, produz falta de consciência e dificulta o arrependimento. E a quinta e última etapa da geração do pecado no coração humano é que o pecado, mesmo aquele cometido por uma pessoa só, individualmente, ele afeta inevitavelmente toda uma coletividade. As consequências de um pecado afetam mais do que aquele que pecou. E nós vemos isso na vida de Acã. Toda a sua família, toda a sua casa foi exterminada juntamente com ele. Desta vez, Ananias levou consigo para a morte sua esposa Safira. E aquilo ainda trouxe medo, temor no coração de toda a igreja que estava ali. Os versos 9 a 11 dizem assim, Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Tentar o Espírito Santo, como diz aqui Pedro, perguntando a Safira, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Tentar o Espírito Santo é como testar o limite da bondade, o limite da tolerância de Deus. E muitas pessoas hoje em dia também fazem a mesma coisa. Vamos ver até onde vai a ira do Senhor, vamos ver até onde vai a tolerância do nosso Deus. E vão cometendo o pecado e testando a bondade, a graça, a misericórdia do Senhor. A família de Ananias, no caso sua esposa Safira, não sabemos se eles tinham filhos, foi toda ela afetada pelo seu pecado, trazendo além disso temor para toda a igreja. É interessante que essa é a primeira vez que Lucas, o autor de seu evangelho e também do livro de Atos, faz menção à igreja. O termo igreja é usado pela primeira vez por Lucas aqui no 5º capítulo de Atos, mostrando aquela unidade dos irmãos e irmãs, os discípulos do Senhor Jesus. E ele diz que toda a igreja teve temor diante do pecado cometido por Ananias e Safira. Tentar o Espírito Santo é algo perigoso na vida de um crente. Nós não devemos testar o limite da bondade, da tolerância do nosso Senhor. Nós sabemos que Deus é bom, que o seu amor dura para sempre, mas isso não é um convite para eventualmente testarmos até onde podemos pecar, até onde podemos cometer erros, porque a tolerância do Senhor para com o pecado, ela é zero. Deus não tolera o pecado. Ele ama o pecador,
mas não tolera o pecado. Para concluir, meus irmãos, eu queria lembrar, para que não fique alguma sombra de dúvida, de que Deus estava interessado no valor que Ananias e Safira estavam ofertando aos apóstolos e à igreja ali em Jerusalém. Deus não está interessado. Assim como hoje em dia também, o Senhor não está interessado propriamente no valor que nós ofertamos a Ele, mas Ele está interessado na atitude do nosso coração, na sinceridade do nosso coração. Se nós estamos cumprindo os nossos compromissos, os nossos votos com o Senhor. Quantas vezes chegamos ali dentro da igreja e dizemos que vamos ofertar isso, vamos fazer um compromisso assim, vamos passar a entregar esta oferta, vamos dar a oferta missionária para neste valor, e aí, passado algum tempo, o nosso compromisso para de existir, deixa de existir. O Senhor está preocupado com a sinceridade do nosso coração. Eventualmente, diante de uma dificuldade, um desemprego, uma crise, é claro, o Senhor compreende isso, mas precisamos ser claros. Quantas vezes já fui procurado em nossa igreja por irmãos e irmãs queridos, dizendo: pastor, eu não pude ofertar, estou retornando agora com a minha oferta. Pastor, eu não estava ofertando, agora eu estou aqui para trazer a minha oferta. É importante sermos sinceros no nosso relacionamento com Deus. Lembre-se, a tolerância do Senhor para com o pecado é zero. Ele vai fazer o que for necessário, o que for importante para ser feito, para manter a sua noiva, a igreja, pura para o encontro com o noivo. Deus fará tudo o que for necessário para manter a igreja pura e ataviada para encontrar com o Cordeiro Jesus Cristo. O resultado dessa experiência de Ananias e Safira produziu profundo temor no coração de toda a igreja, de todos que ouviram aquele testemunho e de todos que ainda hoje leem esse texto. Igualmente, devem se apropriar desse temor no coração, de que Deus não tolera o pecado, de que nós não devemos jamais tentar o Espírito de Deus, colocando a sua bondade à prova. Texto de Gálatas, capítulo 6, verso 7, Paulo escrevendo diz assim: não se deixe enganar, meus irmãos, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E eu gostaria de terminar esse texto dizendo a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas: não se engane, meus irmãos, de Deus ninguém zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Que Deus abençoe a todos vocês e uma boa semana com Jesus Cristo. Que palavra abençoada, não é mesmo? E agora, em um momento igualmente especial, temos o privilégio de nos colocarmos diante do Senhor em oração, em intercessão e apresentarmos os nossos pedidos e motivos de gratidão ao nosso Deus. Gostaria de convidar você a estar orando, continuar orando pelos enfermos da igreja, para que Deus possa estar recuperando suas saúdes, para que Deus possa estar preservando a saúde de cada um. Cuide também de seus familiares, cuide também de todos aqueles que estão passando por necessidades financeiras nesse momento, que perderam o seu emprego, para que Deus possa estar abrindo portas de emprego, que Deus possa estar suprindo todas as necessidades. E como um pedido especial, gostaria de convidar você a orar pelo mês da evangelização, é isso mesmo. Ontem nós iniciamos o mês da evangelização, o mês de maio, e nesse mês vamos ter várias ações evangelísticas através dos ministérios da igreja e de forma pessoal, aquele evangelismo pessoal que cada um vamos ter. E eu gostaria de colocar esse pedido de oração diante de toda a igreja para que possamos estar orando, para que Deus possa capacitar cada membro dessa igreja para compartilhar do seu testemunho pessoal, compartilhar do evangelho para outras pessoas. E para que também os ministérios da igreja, como um todo, como um conjunto, possam também fazer ações evangelísticas que alcancem multidões para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra que acabamos de escutar, pela ministração e pelos ensinamentos que o Senhor trouxe ao nosso coração. Deus, quero colocar diante do Senhor esses pedidos que estamos orando nessa tarde, Pai, pelos enfermos, para que o Senhor possa restaurar a saúde deles,
pelos familiares, para que o Senhor possa cuidar e consolar o coração de todas as pessoas, Pai, por aqueles que estão passando por necessidades financeiras, por falta de emprego, que estão passando por necessidades em suas famílias, que o Senhor, Pai, possa estar cuidando e suprindo cada necessidade, possa estar abrindo portas de emprego, Pai, possa estar dando criatividade às pessoas para que todos nós possamos passar por mais essa fase repousados debaixo da Tua soberana e poderosa mão, Pai, confiantes no Senhor. Quero também, Pai, colocar diante do Senhor esse mês da evangelização, para que a Tua igreja possa se movimentar, para que a Tua igreja possa, com toda a coragem, compartilhar do Evangelho para as outras pessoas, compartilhar desse grandioso tesouro que nós temos em nosso coração, dessas boas novas que temos, dessa mensagem de amor que temos, que o Senhor enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar, que o Senhor restaura, que o Senhor nos redime, Pai, que o Senhor nos reconcilia contigo, Pai. Deus, que possamos compartilhar do nosso testemunho pessoal, para que possamos compartilhar da Tua palavra, para que possamos nos colocar à disposição para orar pelas pessoas, orar por vidas, aconselhar, investir em vidas, Pai, que nesse mês a Tua igreja possa se colocar à Tua disposição para sermos cooperadores na Tua missão, Pai. Deus, que o Senhor abençoe a igreja, os líderes de ministérios, aos pastores da igreja, para que com muita criatividade, sabedoria e discernimento possamos avançar e Te glorificar através dessas ações evangelísticas, Pai. Assim que oramos e agradecemos por tudo que o Senhor falou ao nosso coração nessa tarde, Pai. Em nome de Cristo, amém. Vamos para um louvor especial agora? Que Deus abençoe e até a próxima semana. Ainda que a figueira não floresça mais e o fruto da videira deixe de existir, ainda que as estrelas deixem de brilhar, ainda que os campos não produzam mais, eu me alegrarei e exultarei em Ti, ainda que a guerra vença toda a paz. Ainda que a figueira não floresça mais e o fruto da videira deixe de existir, ainda que as estrelas deixem de brilhar, ainda que os campos não produzam mais, eu me alegrarei e exultarei em Ti, ainda que a guerra vença toda a paz. Aleluia, aleluia, aleluia.
Ouve isso. Ainda que as canções já não te adorem mais e adoradores deixem de existir, encontra em mim, ó Deus, um coração fiel. Um coração fiel. Um verdadeiro adorador, Senhor. Um coração fiel. Aleluia. És minha força, meu Deus. Tu és o meu primeiro amor. Aleluia. És a minha força, meu Deus, meu Deus. Tu és a minha força, meu Deus. Aleluia. Não importa o que aconteça. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigado. Glória a Deus.